É, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, vambora para mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta quarta-feira. E olha, Vascão, tá chegando em Vasco e Flamengo nesse próximo domingo no Maracanã. Contagem regressiva. Hoje, Álvaro Pacheco estará novamente no CT Moacir Barbosa, se preparando para este grande clássico, inclusive a sua estreia, né, sob o comando do Vasco da Gama, e terá poucos dias. Quarta, quinta, sexta e sábado, apenas mais 4 diazinhos aí de treino. Tem o português Álvaro Pacheco para montar esse elenco que vai enfrentar o Flamengo. Já adianto aqui, hein, a torcida dele está de olho, porque ontem teve jogo da Libertadores e eles mandaram um recadinho para a torcida do Vasco. Esse clássico realmente é diferente. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre algo que aconteceu ontem lá em São Paulo, que envolve o Vasco da Gama, e já adianto, os portais abertos em 2012 estão se fechando, meu amigo torcedor. A gente vai explicar isso a vocês, falar também sobre novidades contra Coutinho, Thiago Alcântara, elenco do Vasco da Gama, treino de Álvaro Pacheco. Olha, meu amigo, tem muita informação aqui neste Acorda Vascão, nessa primeira edição de vídeo a vocês nesta manhã de quarta-feira. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. É importante falar isso com vocês, né? Não sei se você sabe aí, mas a gente está na meta de chegar aos 131 mil inscritos. E faltam pouquíssimas pessoas. Então, assim, eu conto muito aí com a ajuda de todos, com a ajuda de você nesse momento que está aí do outro lado, que vê o nosso vídeo, que curte o nosso conteúdo, que gosta do nosso canal, porém ainda não é um inscrito. Então, se inscreva agora. Além disso, compartilhe também o nosso canal naquele seu grupinho de WhatsApp só de torcedores do Vasco, que eu sei que você tem, e ajude aí o nosso crescimento. Contamos muito com a presença de todos vocês, com a ajuda de cada um no crescimento do nosso trabalho. Além disso, curta o vídeo, compartilhe, ative seu sininho de notificação. Conto aí realmente com você aqui embaixo. Show de bola, meu Vascão. Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Vamos começar aqui primeiramente neste Acorda Vascão de uma forma mais leve, mais tranquila. Começar falando sobre esse portal que está sendo fechado. Para mim, fechou ontem o portal. E que portal eu digo? Eu digo um portal que foi aberto de fato no jogo entre Vasco da Gama e Corinthians pelas quartas de final da Copa Comebol Libertadores do ano de 2012. Um jogo que aconteceu no dia... Deixa eu trazer aqui a vocês, meu amigo torcedor, exatamente a data que ficou marcada aquela partida. No dia 23 de maio de 2012. Uma partida que há exatamente 6 dias atrás estava sendo completada 12 anos daquele jogo. Um jogo que aconteceu numa quarta-feira, às 10 horas da noite, no Pacaembu. Um jogo em que o Vasco foi derrotado pelo placar de 1-0. Um jogo que teve 3 personagens marcantes. Paulinho, que foi o autor do gol do Corinthians. Cássio e Diego Souza. Diego Souza, por ter perdido aquele gol. E o Cássio, por ter defendido aquela bola. E por que eu digo que esse portal está se fechando? Porque o Diego Souza se aposentou. O Cássio saiu do Corinthians. E ontem o Paulinho, que foi o autor do gol daquela partida, ele se aposentou também. Ontem o Paulinho confirmou que não vai mais atuar com a camisa do Corinthians. E o Paulinho, depois de 12 anos, que foi completado há 6 dias atrás daquela data, ele ontem, antes do jogo iniciar, ele abraçou exatamente o mesmo torcedor que ele havia abraçado há 12 anos atrás quando marcou aquele gol contra o Vasco. Meu amigo, esse ciclo aí que maltratou o Vasco da Gama com 3 rebaixamentos após aquele gol do Paulinho, está sendo fechado. A gente espera que um novo ciclo se inicie, que uma nova era comece no Vasco da Gama com tudo de ruim aí, que assombrou a colina histórica nesses últimos anos indo embora. E é claro, isso pode começar já nesse próximo domingo. E foi como a gente trouxe a vocês na introdução do vídeo, né? Lá
eles não esquecem a gente, meu amigo. Fale o que quiser, tá? Clássico aqui no Rio de Janeiro é Vasco da Gama e Flamengo. Ontem, assim, né, como no Vasco e Fortaleza, após ter passado pelo Fortaleza na terceira fase da Copa do Brasil, a torcida do Vasco cantou nas arquibancadas de São Januário: o Urubu pode esperar, sua hora vai chegar. Ontem foi dia da torcida do Flamengo cantar também, porém nas arquibancadas do Maracanã: Bacalhau pode esperar, a sua hora vai chegar. Um clássico assim que promete, né? Um clássico grande, um clássico assim que realmente marcará o final de semana do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai voltar com Vasco e Flamengo. Arrascaeta contra Payet, Léo Jardim contra Rossi. É um clássico assim diferente que mexe aí com todos os torcedores vascaínos. E um clássico, é claro, né, que terá nas arquibancadas do Maraca ninguém mais, ninguém menos do que Felipe Coutinho. Felipe Coutinho estará presente no Maracanã, isso é fato confirmado. O Coutinho vai assistir aí a sua primeira partida após retornar ao Rio de Janeiro nesse período de temporada que teve no futebol do Catar e após principalmente, né, se aproximar de um desfecho com o Vasco da Gama para o seu retorno. Felipe Coutinho estará também presente ao lado dele o Souza, que no caso é um atleta cria das categorias de base do Vasco da Gama e que vem também tentando retornar ao Vasco com o Felipe Coutinho. E ontem a gente teve até novidades, novas informações sobre a situação exatamente do Coutinho. A gente chegou a trazer a vocês no Boa Noite Gigante, né, o fato de que Coutinho teria sido procurado pelo Botafogo, além de ter sido procurado também pelo Cruzeiro, mas logo assim que soube do contato do clube carioca pela contratação do atleta, ele se recusou, sabendo muito bem que o seu grande desejo para o restante da sua carreira seria vestir a camisa do Vasco da Gama. E ontem o canal Na Torcida Vascaínos trouxe a informação que além do Botafogo, o Flamengo também sondou, a situação de Felipe Coutinho. Mas assim como ele fez com o Botafogo, fez também com o Vasco da Gama. O desejo de Coutinho sempre foi vestir a camisa do Cruz Maltino. Coutinho é um atleta que ama o Vasco da Gama e exatamente por esse motivo recusou ao pedido do Botafogo, recusou ao pedido do Cruzeiro e recusou o pedido também do Flamengo. Felipe Coutinho é muito Vasco, meu amigo torcedor. É muito apaixonado pelo clube de regatas Vasco da Gama e jamais vestiria a camisa do nosso maior rival. É muita paixão, é muito amor. E falando aqui em novidades sobre esses grandes craques aí, né, que realmente hoje vestem a camisa de grande da Europa e foram especulados no Vasco nesses últimos dias. Um deles é, por exemplo, o Thiago Alcântara, atleta que tem hoje os seus direitos econômicos ligados ainda ao Liverpool, mas que terá o seu contrato encerrado agora, no meio do ano, e ficará livre no mercado. Um nome que o Vasco da Gama sondou, procurou, teve interesse na sua contratação, mas não avançou em nada até o momento. Apenas um nome que está no radar e na lista de possíveis reforços para a temporada de 2024. Ontem, tivemos a informação aí através do portal de notícias Relevo que o Girona da Espanha, é um dos clubes que estão interessados na contratação de Thiago Alcântara. A equipe espanhola, deve concluir a venda do titular espanhol Alex Garcia ao Bayer Leverkusen e vai ao mercado em busca de um substituto para esse jogador e vê Thiago Alcântara como um nome bom aí para a posição de meio campista. Então assim, até o momento não temos informações como as coisas estão avançadas, mas é um nome que de fato interessa ao Thiago Alcântara. E qualquer interesse vindo da Europa, o Thiago Alcântara tende a aceitar. A gente vem confirmando isso a vocês nestes últimos dias, né? Que hoje o que Thiago Alcântara tem como propósito para a sua carreira é permanecer na Europa. Então a permanência na Europa automaticamente impede uma chegada ao Vasco da Gama. A gente vai ficar ligado e, é claro, trazer tudo a vocês sobre aquilo que acontece no nosso Cruz Maltino. Show de bola, Vasco. E prosseguindo aqui falando sobre outro nome, também especulado e também que veste a camisa de um clube inglês, que é o Richarlison. Nesses últimos dias, tivemos aí algumas informações dadas, principalmente pelo Craque Neto, e a gente trouxe aqui no canal, que nós somos um canal que sempre fazemos questões de debater assuntos com vocês, de tudo aquilo que acontece, né, no nosso meio Vasco da Gama, e o Neto trouxe essa informação, salvo engano, na segunda-feira, do interesse do Vasco da Gama pela contratação do Richarlison. Richarlison, que é um torcedor do Vasco, é um atleta apaixonado pelo clube de regatas Vasco da Gama. A gente, no dia que trouxe informação pelo Richarlison, também trouxe essa notícia do envolvimento emocional que o Richarlison tem pelo Cruz Maltino. E ontem, Richarlison fez questão de se manifestar. Por quê?
Após as informações confirmavam que Richarlison estaria infeliz no Tottenham. Ele perdeu espaço realmente nessas últimas partidas após uma lesão que sofreu. E exatamente por perder espaço no Tottenham, ele gostaria de estar reconquistando seu espaço aqui no futebol brasileiro, no Vasco da Gama, tentando recomeçar a sua carreira. Mas o próprio Richarlison, através de suas redes sociais, as redes sociais próprias do atleta, ele fez questão de se manifestar sobre qualquer possibilidade de um retorno ao futebol brasileiro. Richarlison, através das redes, diz assim, ó: abri mão das minhas férias e vim trabalhar em São Paulo para poder voltar bem e pronto para a próxima temporada. Nunca disse que estava insatisfeito no meu clube. E tudo que vem saindo na mídia daqui sobre negociações é fake news. Não sei de onde tiraram isso. Não sairei da Inglaterra na próxima temporada. Então, assim, até o momento, qualquer tipo de informação envolvendo a possibilidade, né, de uma saída do Richarlison lá da Europa, lá do futebol inglês, lá do Tottenham Hotspurs, para o Vasco da Gama hoje não é viável. Hoje, como o próprio atleta deixou bem claro através de suas redes sociais, o desejo dele é permanecer no Tottenham e ficar por lá por pelo menos mais uma temporada. Pode mudar? Ao meu ver, pode. Futebol é um meio muito rápido, muda muito, gira muito fácil. Então, assim, o Richarlison hoje pode deixar isso bem claro através de redes sociais, mas amanhã tudo pode estar diferente. E a ver também. Vamos segurar, vamos esperar e ver as cenas dos próximos capítulos. E falando em mudança também, a gente tem informação legal a trazer aqui a vocês sobre Diego Pereira. Eu sempre falo muito sobre esse preparador físico aqui porque eu acho que é um profissional diferente. Diego Pereira é um profissional que esteve na comissão técnica de Ramon Dias. Nos últimos grandes trabalhos do Ramon, Diego Pereira participou. E é um nome que assinou esse contrato com o Vasco de Ramon Dias até 2025, assim como toda a comissão de Ramon. É um profissional ímpar, tá? No mercado, Diego Pereira é um profissional de Al Hilal, é um profissional de todos os clubes que Ramon passou nessas últimas temporadas, Diego Pereira esteve ao seu lado. É um baita de um nome. E o Vasco hoje mudou o nome de treinador. Então, hoje Álvaro Pacheco veio com seu preparador físico e o Vasco conta com Daniel Félix, que é o preparador físico da comissão técnica interina. Então há uma grande interrogação sobre a situação de Diego Pereira. O Vasco ainda não decidiu sobre o futuro do profissional, né, que tem contrato aí até o final de 2025, e solicitou mais um prazo para dar um posicionamento final a Diego Pereira. A nova licença é até o final de semana e o vínculo profissional do profissional vai até o final de 25. Então o Vasco aí está esperando, está aguardando com essa nova comissão técnica entender o que será de fato melhor para o profissional, para Álvaro Pacheco, para Diego Pereira, para ambas as partes. A gente, é claro, vai ficar ligado e qualquer novidade iremos trazer a vocês aqui no nosso canal. Mas o foco hoje, realmente, internamente, meu amigo torcedor, é total aí na partida desse próximo domingo contra o Flamengo. Não sei se vocês puderam perceber, mas deu uma esfriada, né? Deu uma acalmada nos ânimos na nossa colina histórica com relação a tudo. Com relação a 777 Partners, com relação a Coutinho, com relação a Richarlison, com relação a Souza, deu uma acalmada nos ânimos, né? Tava tudo à flor da pele, tava tudo ali a 300 km por hora e hoje a marcha foi reduzida. Hoje as coisas estão continuando a acontecer de uma forma normal, como é no dia a dia do Vasco. Tava tudo muito agitado, muito quente, isso não é realmente normal num clube de futebol. E hoje o Vasco da Gama ele volta completamente às suas energias para, como a gente trouxe a vocês, esse clássico dos milhões que vai acontecer nesse próximo final de semana. E, inclusive, meu amigo torcedor, como o foco é total para essa partida, o Pedrinho esteve reunido aí, né, no caso, com a comissão técnica de Álvaro Pacheco, os auxiliares do profissional português e também Pedro Martins, o diretor executivo do Vasco. Informações dadas pelo canal Atenção Vascaínos ontem é que Pedrinho fez questão de se encontrar nesta última segunda-feira, anteontem, né, com o técnico Álvaro Pacheco, a sua comissão executiva de futebol. O próprio Pedro Martins, que é o diretor executivo do Vasco, ele confirma, né, que realmente hoje vem alinhando muitas coisas com o Pedrinho. Ele disse isso naquela entrevista dada na sede da CBF, na reunião que aconteceu, em que Pedro Martins representou o Vasco. Ele deixou bem claro que hoje Pedrinho está fazendo tudo em prol do Vasco da Gama e vem acontecendo de fato essa troca entre Pedrinho e o próprio Pedro Martins. Tudo isso, tudo que vem sendo feito
é realmente em prol do Clube de Regatas Vasco da Gama, como o próprio Pedro Martins disse, e Pedrinho hoje está mais perto do futebol. O Pedrinho, desde que entrou no Vasco da Gama, ele tinha esse grande desejo de estar mais perto, de estar mais próximo, de conseguir passar para dentro do elenco, para dentro do vestiário, tudo aquilo que ele aprendeu no período em que jogou bola e principalmente no período em que esteve ali como um comentarista. Pedrinho foi eleito durante grandes anos aí o melhor comentarista por entender de futebol, por saber das táticas do futebol, saber do meio do futebol. E infelizmente, quando o Pedrinho se tornou um presidente do Vasco da Gama, quando tínhamos aí a 777 como a grande dona da SAF do clube, o Pedrinho foi jogado para escanteio de uma forma completa. E é realmente impossível assim entender, é utilizar a palavra difícil, mas difícil é até uma palavra longe para o sentimento que foi realmente exposto. É impossível de entender. Com o Pedrinho, um profissional de tanto destaque, um profissional que foi procurado no meio do ano passado para estar trabalhando no Vasco da Gama como espécie de coordenador técnico e que quando se tornou presidente foi deixado de lado. Assim, é um distanciamento de propósito, um distanciamento de ideia que é realmente duro de se compreender o que o Vasco da Gama quis e queria. E agora com o Pedrinho sendo presidente, ele manda, ele faz o que quiser. Então exatamente por esse motivo está construindo esse laço mais próximo, né? Hoje da Vasco da Gama SAF, da estrutura do futebol, da comissão técnica, algo que infelizmente o técnico argentino Ramon Dias não teve a oportunidade de ter também a sua disposição. Mas Pedrinho está pertinho aí, está realmente colado, grudado, acompanhando tudo que está acontecendo. Mas o foco é total nesse jogo de domingo. E ontem, inclusive, ou aliás, anteontem, a gente teve aí um Media Training, um Media Day em São Januário. Salvo engano, participou Esforça, Maicon, Léo Jardim e Piton. E o Verrete, esses 6 profissionais, né, do futebol Cruz Maltino. E exatamente, meu amigo torcedor, nesse dia, Lucas Piton e Léo puderam conhecer uma das coisas que dá mais orgulho, dá mais prazer ao torcedor vascaíno, que no caso é a nossa escola, o Colégio Vasco da Gama, que fica dentro de São Januário. Léo e Lucas Piton foram lá, deram uma olhada, conversaram aí com alguns torcedores, jogadores, estudantes do Vasco da Gama. Então é claro, meu amigo torcedor, dê aí uma olhada nessa troca muito legal que aconteceu nesta última segunda-feira entre Lucas Piton, Léo e toda a escola Vasco da Gama. Que a gente recebe 2 pessoas aqui que pra gente são, podem falar de questão técnica, mas que representam pra gente estar aqui. E falar para eles que eles são privilegiados, né, de ter a educação assim com o clube juntas, e eu acredito que a educação é uma parte muito importante, independente se você está jogando ou não, você tem que estudar, cara, tem que focar no estudo, na educação. Então falo para vocês continuar com isso, continuar com o sonho de vocês, que é uma coisa importante. Primeiro é ter a oportunidade de poder falar, de poder contribuir de alguma forma, né? A gente sabe que o Vasco é um gigante, e não é só um gigante pelo que faz dentro de campo, mas por ter uma escola aqui, por eles, cara. Porque quando eu olho para cada um aqui, eu lembro, o Pitão deve lembrar também, de pequeno, sonhando, tentando mudar a história, mas a gente muda a nossa história não só pelo que a gente faz dentro de campo, é a nossa educação, é como a gente trata o próximo, é como a gente trata o funcionário, é como a gente trata o porteiro, como a gente trata o faxineiro. Isso tudo a gente aprende também dentro da sala de aula. Antes de qualquer coisa de você querer ser atleta de futebol, primeiro você tem que ser um bom ser humano. Tem que ser uma boa pessoa. E isso é dentro da sala de aula. Antes de ser um atleta, seja uma pessoa melhor. E isso começa dentro da sala de aula. Obrigado. Então, torcedor vascaíno, como vocês puderam ver aí, realmente é algo muito legal, né, que rolou aí no Colégio Vasco da Gama, dentro de São Januário. É um dos grandes orgulhos, realmente, de todos nós, como torcedores vascaínos, ver essa linda, assim, coisa que eu falo, num campo longe, mas realmente essa obra de arte mesmo, que o Vasco da Gama foi capaz de construir. É lindo saber que dentro de São Januário tem um colégio que os atletas do Vasco da Gama podem estudar. É uma identificação grande e única
que o Vasco da Gama tem em comparação com os outros grandes do Brasil. O Vasco é grande, como o próprio Léo falou, dentro e fora das 4 linhas. Muito bonito aí algo que aconteceu, e tanto o Léo quanto o Lucas Piton conhecendo, né, de fato, ainda mais o que é ser Vasco da Gama. Então, torcedor vascaíno, a gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira. Voltaremos aí já já com o nosso Fala Gigante pela parte da tarde. Ainda temos o Boa Noite Gigante na parte da noite. Olha, é muito vídeo, é muito conteúdo, é muita informação. Então, é claro, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. Como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.